Marie Bernard, a mulher que recebeu o título da executora do crime perfeito. Marie viveu por volta de meados do século XX. Marie teve uma infância muito conservadora, crescendo em um convento. Mas isso não a impediu de ganhar uma fama de uma adolescência muito promíscua, onde logo, aos seus 20 anos, se casou com seu primeiro marido. Mas o casamento não durou muito tempo. Acabou abruptamente após ele falecer de tuberculose. O marido dela já era conhecido por ser tuberculoso, então ninguém ia desconfiar que ela poderia ter feito alguma coisa. Logo após a morte de seu marido, ela encontrou Léon Besnard. Em 1928, Marie se casou com Léon. Porém, um pouco depois desse casamento, Léon e Marie decidiram morar com os pais de Léon, visto que os pais tinham herdado toda a fortuna da família. Não demorou muito para que o pai de Léon acabasse falecendo por envenenamento por cogumelo. Logo após, faleceu sua mãe por pneumonia. Adivinha para quem que ficou toda a herança da família? Isso mesmo, para o marido de Bernard. Só tinha um pequeno empecilho, e eu digo bem pequeno mesmo, porque a irmã de Léon acabou herdando a herança da família junto com o irmão. Porém, ela não sobreviveu muito tempo para dividir essa herança não. Depois de uns 6 meses da morte dos pais, ela acabou se suicidando. Mais ou menos na mesma época, o pai de Marie também acabou morrendo por hemorragia cerebral. Gente, por que as pessoas não desconfiavam dela se todas as pessoas ao redor dela estavam falecendo? O que acontece que ninguém desconfiava dessa mulher? Todas essas mortes foram atribuídas à maldição dos Bernard. Toda a região e os vizinhos atribuíram as mortes a uma maldição que atingia a família. Então, ao invés de culpar ela, as pessoas acabaram vendo ela como a coitadinha. Algum tempo depois, eles decidiram alocar um casal de amigos na casa. Não demorou muito para que o marido do casal acabasse falecendo. Em 1939. Adivinha qual foi a conclusão para sua morte? Pneumonia. E a mulher acabou falecendo em 27 de dezembro de 1941 com o diagnóstico de artrite. Só que Marie havia ficado muito próxima desse casal. Eles tinham uma amizade muito linda. E adivinha para quem que ficou toda a herança desse casal? Isso mesmo, para Marie. Marie já tinha conseguido a herança de seu primeiro marido. Já tinha conseguido a herança dos pais de seu atual marido. Já tinha conseguido a herança desse casal. Ela já podia ter parado por aí, mas ela não ficou satisfeita. Tinha mais uma dupla de pessoas a quem Maria foi abençoada por uma herança. Suas primas. Não demorou muito para que suas primas acabassem falecendo. A primeira foi Pauline. Morreu aos 88 anos. E agora prestem bastante atenção porque a história fica um pouco maluca. A segunda, Virginie, acabou falecendo uma semana depois. O delegado decidiu então questionar Marie sobre suas mortes. Porque afinal, Marie estava presente em ambas as duas mortes. Ela estava junto com Pauline e também estava junto com Virginie quando as duas morreram. Adivinha qual foi a resposta dela? Eu duvido que vocês acertem, porque é a coisa mais absurda do mundo. Ela disse para o delegado que as primas dela tinham comido uma tigela de soda cáustica achando que era sobremesa. Aí vocês pensam, aconteceu tudo isso. E o delegado viu esse testemunho absurdo, então ela finalmente foi presa. Mas é aí que vocês se enganam. O delegado simplesmente aceitou essa desculpa. Ele achou uma desculpa super plausível. Maria ficou solta. E recebeu a fortuna e a herança de suas falecidas primas. Ok, eu acredito que Marie até teria parado por aí se nada tivesse acontecido. Mas começou a rolar uns burburinhos de que seu marido, seu atual marido, estava traindo ela. E Marie não demorou muito tempo para descobrir isso. E vocês acham que ela que era toda errada, ia deixar isso passar batido? Sabe, nunca se mexe com uma mulher traída. Então, Marie achou que seria uma ótima ideia envenená-la aos poucos como uma forma de vingança. Tinha um pequeno detalhe, ela não imaginava que ele ia desconfiar disso. Um belo dia, Marie foi dar ao seu marido uma tigela de sopa. Porém, ela colocou o veneno primeiro. E o seu marido percebeu isso, que quando Marie foi colocar a sopa, já tinha alguma espécie de líquido ali dentro. Então, um pouco antes dele falecer, Léon procurou essa sua amiga pintora e confessou a ele que ele estava se sentindo um pouco estranho e que achava que estava sendo envenenado. Infelizmente, ela não conversou com nenhuma autoridade, ele não foi até nenhuma autoridade e ele acabou falecendo um pouco depois dessa confissão à amiga, em 25 de outubro de 1947. Só que, depois de tudo isso, a amiga dele decidiu procurar as autoridades e conversar o que o marido de Bernard tinha confessado a ela.
Então decidiram trocar toda a equipe de investigação, afinal já se estava na 13ª vítima, a 13ª pessoa ao redor dela que tinha falecido. Isso não tinha como ser coincidência. A gente sabe que dinheiro compra qualquer coisa. E por esse motivo, Marie, que já tinha herdado a fortuna de muita gente, conseguiu dar os seus pulinhos para que o caso não seguisse muito adiante. Apenas em 11 de maio de 1949 que conseguiram exumar o corpo de seu ex-marido, aonde foi encontrado 19,45 miligramas de arsênio. Essa parte eu vou precisar usar o caderninho, porque são muitos números para 13 vítimas. Então, vamos lá. A partir daí, decidiram exumar outros corpos, porque apenas o ex-marido dela não era o suficiente para incriminar ela. Lembra do seu primeiro marido, a quem foi o primeiro que morreu, que recebeu o diagnóstico de morte por tuberculose? Então, no corpo dele foi encontrado 60 miligramas de arsênio. Em seu próprio pai, que recebeu o diagnóstico de morte cerebral, foi encontrado 36 miligramas de arsênio. Aquele casal que ela tinha acomodado em sua casa, no homem foi encontrado 18 miligramas de arsênio e na mulher 30 miligramas de arsênio. As suas primas, Pauline, com 48 miligramas de arsênio, e Virginie, 20 miligramas. Agora vocês devem estar se perguntando, exumaram os corpos, descobriram que ela tinha matado essas pessoas. Por que ela foi proclamada a executora do crime perfeito se descobriram que ela cometeu tudo isso? O que aconteceu? Foi pela demora de descobrirem o que houve? Na verdade, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Marie foi então acusada e presa. Porém, ela contratou os melhores advogados que o dinheiro dela poderia comprar. E assim, ela não era uma mulher pobre desde o começo de sua vida. Ela já vinha de uma família rica. E aí ela casou com um homem rico, a quem recebeu uma fortuna. Depois com um outro homem rico que tinha herdado toda a riqueza da família, a quem ela matou e herdou a fortuna. Aí ela herdou a fortuna de mais um casal e mais as primas. Então imagina todo o dinheiro que ela tinha. Ela contratou os melhores advogados que o dinheiro dela podia comprar. Então imagina a defesa dessa mulher. Ela foi presa em 1950. E as investigações seguiram adiante. Ok, então Marie foi a julgamento 3 vezes. 1952, 1954 e 1961. Olha quanto tempo que o julgamento dela demorou. Durante todo esse processo, algumas coisas foram ditas e algumas coisas foram feitas para ajudar na defesa dela. O dito homem que exumou o corpo do ex-marido dela. Esse homem foi um pouco atrapalhado. Ele era um médico legista e ele acabou cometendo alguns erros. Ele trocou alguns frascos, etiquetou mal algumas coisas. Enfim, ele não foi muito bem organizado no trabalho dele. E perante a isso, o arsênio que foi encontrado em seu ex-marido e nos outros corpos que ele exumou, ela pôde contestar dizendo que pode ter sido só um pequeno erro essa dosagem que o médico legista observou. O que muda a quantidade de arsênio encontrada nos corpos? Aí que vem o detalhe. O arsênio encontrado, se ele fosse em menor quantidade, ele poderia ter sido vindo muito bem do solo, do cemitério. Vocês acham que isso deu certo? Ela acabou ficando presa um tempo. Enganei vocês. Ela não acabou ficando presa um tempo. Em 1961, no seu último julgamento, ela foi absolvida de todos os crimes. Basicamente, o dinheiro que ela pegou das vítimas livrou ela da acusação. E é isso. Marie morreu em 1988 e eu não consegui achar a causa da morte, mas é isso. Mas aí, me conta nos comentários o que você achou desse caso.